Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a oração do Pai Nosso, parte 3. A palavra de Deus nos diz, na oração que o Pai nos ensinou, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nas três primeiras proposições, usamos o pronome na segunda pessoa do singular, teu reino, teu nome, tua vontade. Nas três últimas, porém, o pronome é nós, nos e nosso. Primeiro pensamos em Deus e só depois é que podemos nos ocupar de nós mesmos. E a primeira petição que o Senhor nos permite fazer em nosso favor é uma que realmente desejamos fazer se quisermos sobreviver. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o que engloba todas as nossas necessidades materiais. Jesus pregou ao povo, curou os enfermos, perdoou os pecados e também usou seu maravilhoso poder para alimentar multidões com o pão material. Se examinarmos a vida do Senhor, veremos que ele conhecia a luta diária pelo sustento. Ele sabia o significado da pequena oferta da viúva pobre, sabia o que poderia representar a perda de uma moeda valiosa e o que era usar roupas remendadas. Mesmo após a ressurreição, ele se interessou por alimentos. Nós o vimos acompanhando 2 discípulos até em casa, naquele primeiro domingo de Páscoa. Ele lhes falou de esperanças e depois encontrou tempo para sentar-se à mesa com eles. Jesus sabe que nós temos que comprar mantimentos, pagar o aluguel ou a prestação da casa, adquirir roupas. Sabe que haverá despesas com as crianças na escola e todo tipo de contas para pagar. E não somente isso. Ele conhece os desejos e necessidades pessoais que temos, além das coisas essenciais. O Deus que nos criou está interessado em nossas necessidades físicas e espera que nós lhe falemos a respeito delas. Todos os dias o sol se levanta no horizonte e aquece a terra. Se ele deixasse de brilhar por um minuto que fosse, toda a vida sobre a terra se extinguiria. As chuvas servem para irrigar a terra. A fertilidade se encontra no solo, a vida nas sementes, o oxigênio no ar. A providência de Deus está ao nosso redor o tempo todo, em abundância incrível. Mas nós encaramos todas essas coisas como sendo corriqueiras. Muito antes de nós nascermos, Deus já havia respondido essa nossa petição de bênçãos materiais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma oração que realmente já foi atendida. Ela é uma declaração do que Deus já fez. Mateus conta que havia 5.000 pessoas no deserto. Eles estavam famintos e o Senhor desejava vê-los alimentados. Os discípulos fizeram um levantamento da situação e tudo o que puderam encontrar foi o lanche de um rapazinho que contava com 5 pães e 2 peixes. Eles criam que aquilo era pouco demais para ser levado em conta. Era tão pouco que não adiantava nem tentar. Mas vejamos a atitude de Cristo. Ele não reclamou da quantidade. Antes, a primeira coisa que fez foi agradecer. Depois, utilizou o que tinha em mãos e ele começou a partir pedaços de pão e distribuí-los. Para espanto geral, aquele alimento deu para todos. Na verdade, houve mais do que o necessário e eles recolheram 12 cestos cheios de sobras. O povo ficou tão maravilhado que quis pegá-lo à força e proclamá-lo rei. Se nós também começamos a agradecer a Deus pelo que temos e passamos a usar isso da melhor maneira possível, o Senhor nos dará discernimento a respeito de como poderemos multiplicá-lo, a fim de satisfazer todas as nossas necessidades e ainda haver sobra. A palavra de Deus diz: se porém não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não é que Deus somente concede o perdão na base da permuta. O perdão que damos a outrem não é uma condição para que o perdão divino seja concedido a nós. Antes, ele condiciona a nossa própria recepção do perdão de Deus. Uma atitude errada para com outra pessoa pode prejudicá-la, ou não,
mas é certo que prejudica a nós. As palavras perdão e perdoado são inseparáveis, estão sempre juntas. Na cruz, Jesus pronunciou as palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Tendo nós um conhecimento limitado uns dos outros, é pouco temerário nos colocarmos na posição de juízes. A Bíblia diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Jesus disse que devemos orar assim, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa foi a única petição que o Senhor enfatizou e talvez seja esta a mais difícil de fazermos. Devemos notar, porém, que Jesus disse: perdoa as nossas dívidas. Ele chama a atenção em primeiro lugar para as nossas próprias dívidas, ofensas e pecados. As faltas dos outros também são encontradas em nós. Talvez não sejam exatamente as mesmas e podem ser até piores. O importante é sabermos que se estivermos dispostos a perdoá-los, então poderemos receber o perdão de Deus. E a oração do Pai continua: e não nos deixeis cair em tentação. Quanto ao futuro, qual é a nossa necessidade mais patente? O que mais tememos, o que mais nos causa apreensões? Para alguns são as enfermidades, e por isso suplicam a Deus que os conserve em boa saúde. Outros temem o sofrimento e se preocupam com a possibilidade de acidentes. Outras coisas que tememos também são a velhice e a morte. Mas quando Jesus quis nos ensinar como fazer uma petição concernente ao futuro, ele não mencionou nenhuma dessas coisas. A única coisa a respeito da qual ele nos manda orar com relação ao futuro é a possibilidade de pecarmos. O único receio que devemos ter realmente é o de que venhamos a cair em tentação. Contudo, nós encaramos essa petição com respeito ao futuro com menos seriedade do que qualquer uma das outras 5. Não temos medo das tentações. Pelo contrário, temos tanta confiança em nossa capacidade de dirigir a nossa vida que acabamos fazendo da tentação nossa companheira constante. Na maioria das vezes, a tentação começa no pensamento. Jesus nos ordena que temamos a tentação mais que qualquer outra coisa. Os pontos em que nos julgamos fortes é que se constituem fraqueza, pois o excesso de autoconfiança em nossa força nos leva à queda. A palavra diz em 2 Coríntios 10, 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Moisés era conhecido pela mansidão. No momento que tentou se apoderar do poder de Deus, batendo na rocha, ele perdeu a sua oportunidade de entrar na terra prometida. O ponto alto da personalidade de Pedro era sua coragem impulsiva. Mas no momento em que deveria apelar para a sua qualidade mais forte, essa lhe faltou e ele negou o Senhor. A força do homem se mede pelos seus momentos de maior fraqueza. Não podemos acabar com a possibilidade de tentação, porque somos dotados com a liberdade de escolha e todos corremos o risco de cair. Jesus nos adverte: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Mateus 5,30. Quando ele disse mão, queria dizer a obra das mãos, tudo que te vier às mãos para fazer. Se o trabalho diário de alguém coloca-o em situações de que será mais tentado, é melhor desistir do emprego à custa de sacrifícios pessoais. Ele disse também: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Mateus 5,29. Ele deseja referir-se às coisas em que os nossos olhos estão fixados, nossos objetivos e ambições. Se a direção que a nossa vida está seguindo implica em perigo para a nossa alma, é melhor procurar outra estrada. Não nos deixe cair em tentação. É uma petição que nos leva a examinar as nossas decisões diárias e a olhar não para os nossos alvos, mas para o destino final da estrada em que nos encontramos. Quando desejamos sinceramente nos colocar acima das tentações e buscamos a libertação em Deus, ocorre em nós uma renovação de forças e um espírito de confiança brota dentro de nós. Em Judas, versículo 24, está escrito:
Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para vos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória. Devemos lembrar que fomos criados para a vitória e não para a derrota, que temos que vencer o mal e não ser derrotados por eles. E então, triunfantemente, podemos declarar como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Nós podemos encarar o futuro tendo tal confiança e declarar triunfantemente: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E veremos assim a vitória de Deus, tanto no mundo como em nossa vida. Você crê? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui diante do Senhor porque cremos e confiamos no Deus que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. Te agradecemos, Pai, por essa mensagem, porque nós vamos continuamente pedir ao Senhor para que não venhamos cair em tentação. E nesse dia de hoje eu quero apresentar diante do Senhor as pessoas que nos ouvem, as pessoas que estão nos acompanhando através desse vídeo. Visita os que estão doentes, entra com a providência, com a cura divina, dá a cada um saúde. Também peço àqueles que estão necessitando da provisão material, que o Senhor envie o suprimento, porque Tu és o Deus provedor, Jeová Jireh. Envia também a essa pessoa, neste lar, a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. Enfim, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E antes de finalizar, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo, cujo símbolo é uma semente. Sabe por quê? Porque a semente representa a palavra de Deus. Obrigada a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Aleluia. Glória a Deus.